Olá, olá pessoal, deixa eu ver se está tudo certo aqui com o microfone, espero que sim. Entrei meio que na correria, né? Hoje é aniversário da Fê e já viu, a gente foi comemorar tudo, né? E aí o horário da live mudou, certo? Vou tomar um cafezinho, vou dar um tempinho, né? Tomar uma água. Cheguei meio corrido, mas cheguei. O tema da nossa live é o silêncio, né, que revela. É o próximo tema de trabalho do nosso trabalho aqui durante 15 dias, o silêncio que revela. Né? Eu dou boas-vindas para vocês. A live vai estar sendo mais cedo hoje. Olá, olá. Tomar um café, gente. Eu tô meio... Cheguei corrido. Olha, se alguém está acompanhando o material, está acompanhando as coisas, quiser deixar uma pergunta aqui, ó, depois eu posso responder alguma coisa, né? Alguma questão que ficou no ar da última live. O pessoal está chegando, bem-vindos. Pronto, tomei meu café, vou deixar a água pronta aqui. O silêncio que revela nosso tema. 15 dias trabalhando esse tema. Tema importante, né? Cada um dos temas se interconecta. Você que é novo aqui, nunca me viu, ou já viu e tal, vou relembrar. Isso aqui é um curso aberto, tá? A gente tem um monte de exercícios, são 15 frases cada exercício, a gente tem meditação, a gente tem metáfora, né? Que é um novo instrumento que a gente vai passar a usar. As metáforas vão ser mais frequentes também, né? A ideia é sempre trabalhar com uma figura de linguagem mais simbólica, sempre para tentar fixar no inconsciente a nossa verdadeira essência, né? E a gente não se perder no dia a dia. O dia a dia é o grande pulo do gato nesse trabalho, né, gente? Porque o dia a dia ele consome a nossa atenção, convida a gente para os condicionamentos sociais, os condicionamentos, né, normais, né, da normalidade, tudo. E isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, faz com que a gente se perca, né, se entregue a uma visão muito comum da vida, uma visão em que a gente não tem capacidade nenhuma, não tem poder, né? A gente é só um ser humano qualquer, comum, que adoece, né, que se estrumbica por aí. E esse é o problema, gente. A gente faz curso, a gente faz coisa, a gente se interessa pelos assuntos e tal, mas no dia a dia a postura é ruim. A postura é ruim porque a nossa educação é a educação comum, né? Aquela educação que fala que a gente não é nada. E aí é que é o complicado. Aí mistura isso, mistura com religião, com catolicismo, né? O espiritual é tudo, não é da ordem do etérico, né? Daquela coisa abstrata do espírito que a gente não vê. Não, a vida é espiritual, né? Nesse trabalho aqui nosso, tudo é espiritual. As coisas materiais fazem parte do mundo espiritual, né? Então, isso é uma mudança. Além de mudar o paradigma nesse trabalho, da gente inverter as coisas e falar, não, eu sou o causador, eu não sou vítima. Eu não estou aqui a Deus dará, né? Porque se Deus dará não dá, como diz o Calunga, não dá nada, né? Eu não sou vítima, eu sou um causador desses fenômenos que eu vivo, né? Foi exatamente que eu inverti os valores, inverti a roda, eu tenho a impressão de que o mundo está aí, independente de mim, isso não é real, não é verdade, tá? Não acontece assim, né? Na natureza da vida é ao contrário, é porque você vê, é porque você acredita, é porque você investe emoção, né? Que as coisas são como são. Então, além de inverter esse paradigma todo, o trabalho convoca você a exercitar aquilo que você sabe.
Não adianta você falar, ah, eu sou um com todo. Aí tem uma postura horrível no seu trabalho, né? Horrível assim, fraca, né? Eu não me coloco, eu não me apoio, né? Eu não me dou valor, eu não me dou força, eu não me dou energia, eu sou meio bambalalão, meio mambembe, eu não estou firme naquilo que eu quero, eu não me conheço direito, né? Porque é isso que esse sistema causa na gente. A gente fica desorientado, né? Desorientado, nervoso, né? A gente fica se medicando, né? E aí, complicado ter um resultado, complicado ver a vida diferente, complicado falar que você é abundante, feliz, saudável, num sistema que fica o tempo inteiro te puxando para baixo, te puxando para o fundo do poço, falando que você não é nada, né? Te alertando contra os perigos que estão por aí, né? Então é complicado. Uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que você faz com o que você sabe. E uma terceira coisa é firmar o que você sabe, apesar do horizonte da normalidade, que eu gosto de dizer, né? Que é um horizonte do normal. O normal são aquelas pessoas que estão em volta de você, que são um monte de Tomé, né? Tem que ver para crer, eles não sentem mais, é tudo mental, né? Não restou nada para as emoções, para o sentimento, para o corpo, né? Aliás, eu tinha falado disso uma vez, que não só a educação é péssima, como existe uma vilanização do corpo, né? Eles botam um pacote lá, né, 2.0 de ideal do corpo, de vida, do que é saudável, o que não é, e você que persiga aquilo, mesmo que você tenha que agredir a sua natureza, né? Então é uma guerra contra o corpo, um monte de ideias, né, de modelos inatingíveis de magreza, de beleza, que é para deixar as pessoas bem neuróticas mesmo, correndo atrás de um ideal, né? Um falso ideal que não corresponde, às vezes, nem à própria natureza da pessoa, né? Às vezes a pessoa fica tentando, né, forçando a barra, transforma isso daí num combate, numa guerra, né? Inclusive eu comentei com uma seguidora nossa, falando assim, né, que ela perguntou sobre emagrecimento, tudo, e eu usei um truque, né? Falei para ela, compartilhei com ela um truque que eu usei, e aí eu falei, olha, eu usei isso para mim, né? Se você não viu isso, é sobre emagrecimento, tá aqui no perfil, né? Mas o complicado disso daí é que eu não fiz o que eu fiz sabendo o que eu estava fazendo e nem prestando atenção. Então eu orientei ela, falei, olha, não presta atenção, não critica, não olha para o espelho se não der. Olha para o espelho e começa a se elogiar, falar bem e tal, e tira o foco de atenção e a mente crítica, bota de lado, porque se você não fizer isso, não importa, entendeu? Não importa o que você bota pela boca, o que você faz e tal, você precisa mudar a sua cabeça, né? Os seus pensamentos, o seu fluxo de energia, aquilo que você manda para você, né? E também não transformar isso numa guerra, numa luta por um ideal. Você tem que relaxar, você tem que soltar essas ideias do ideal, né? Essas imagens idealizadas, porque isso se torna uma tortura, né? Você fica aí atrás de uma coisa que, de repente, é uma maluquice, né? E dá o efeito contra, né? Por isso tem o conceito do Coimbra aqui no trabalho. Porque o poder está se virando contra você por causa do treinamento social, por causa da má educação que a gente teve. Ele começa a fazer contra você, mas você não sabe o que você está fazendo, né? Você não sabe que na hora que você fala, eu gostaria desse, você já está falando, eu não tenho. E aí a coisa volta contra você, né? É interessante. O tema, né, nosso, que é o silêncio, né? O silêncio que revela, ele vem numa atmosfera dentro desse tema de voltar-se para si, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é uma inversão das ideias, dos valores, falar, você que causa, volta para você, se acalma, não se desespera, não entra na onda dos outros, não escuta mais ninguém, cuida de você, cuida dos seus sonhos, cuida da sua vida, da sua energia. Energia é aquilo que você faz com você,
Então cuida disso para que você tenha energia para doar, para dar, para onde? Para suas coisas, para os seus projetos. Invariavelmente, você... Invariavelmente, estava lendo ali, invariavelmente você vai compartilhar, né, os seus projetos, a sua vida, né, mas numa atmosfera diferente. Você vai ficar mais legal, mais tranquilo, mais feliz, mais leve. Então, você compartilhar leveza, realização, é diferente, né? A qualidade disso é muito diferente, né, gente? Mas para você chegar lá, nesse compartilhar de realização, seja lá o que for na sua profissão, né? Pode ser qualquer coisa. Se eu for uma pessoa plena e for compartilhar sua plenitude, sua felicidade daquilo que você faz, a qualidade disso é muito diferente, né? E para chegar nisso, você precisa cuidar de você, né? Você precisa saber quem você realmente é. Realizar realmente o seu espírito é perceber as suas vontades, né? Cuidar de você no agora, é realizar um gosto, né? Uma comida que você gosta, uma roupa que você gosta. Ah, mas por quê, Marco? Porque todo mundo fala assim, joga as coisas velhas fora, come aquilo que você gosta, né? O pessoal de lei de atração gosta de falar muito disso, tá? Eu vou falar muito claramente por que é que você tem que fazer isso, né? Eu já falei, vou repetir, porque você é um com todo, você é a energia. Se você não honrar essa energia, se você se colocar de qualquer jeito, comer qualquer jeito, deixar para qualquer... Você está falando para a sua divindade, para a sua centelha divina, para o seu eu interior, para o seu eu superior, que você não tem valor. Entendeu? Aqui na 3D, nessa dimensão tridimensional, a gente tem símbolos que a gente lida no dia a dia para dizer para nós mesmos aquilo que nós somos, a qualidade daquilo que merecemos. Então não é uma coisa assim, eu vou jogar fora para abrir espaço para as coisas vir. Claro, tem essa parte energética, inclusive o Kalunga já confirmou para a gente. Quando você renova o seu ambiente, porque o seu ambiente também é você, né? A sua casa também é você. Então quando você renova, quando você mexe nas coisas, tira do lugar, doa, tal, você está mexendo nessa energia, também você está mexendo no seu interior. Você não está mexendo só do lado de fora, você está mexendo dentro. Mas é uma instância que a gente não tem acesso direto na vigília aqui, né, lúcido, consciente aqui, nessa faixa de consciência, mas você também está fazendo um movimento interior. Então quando você, no agora, come bem, veste bem, se trata bem, então você está dizendo, né, mandando uma mensagem para você mesmo, acho que é um presentinho, gente, obrigado. Você está mandando uma mensagem para você mesmo, eu acho que foi nossa amiga aqui, né? Lohane. Tudo bom, Lohane? Você está mandando para você mesmo uma mensagem, olha, eu sou digno, eu mereço, né? Então não é tão abstrato assim, você está dizendo para você, para o seu espírito, para o seu eu superior, cara, eu mereço o melhor, né? E é através dessas atitudes simbólicas, né? Eu sempre comento com a Fê, as coisas não são só as coisas, elas são simbolismos, né? Oportunidades simbólicas de você dizer para você mesmo, reafirmar na sua energia, olha, eu mereço o melhor, né? E para chegar nesse ponto, para chegar nesse entendimento todo, você tem que passar pelo silêncio que revela, que é o tema da nossa live, né? A gente vem construindo um caminho, vem mostrando para vocês, olha, a crença, né? O Kalunga fez uma live aí, e ele falou assim, vocês estão na crença do populacho, né? O que é a ideia abstrata que liga todo mundo? A fragilidade, né? A educação do frágil, do pequenininho, do menos. Então quando você não está se perturbando com essas ideias, você está pegando perturbação de gente perto por telepatia, tá, gente? Todo mundo é telepata sim, né? É a mesma coisa que médium, todo mundo é médium, sensível. Mas a gente colocou crenças que fazem com que a gente se afaste dessa sensibilidade, né? Marco, me prova. Te provo, faz o que eu estou falando, você vai sentir, você vai perceber, se afasta do povo, se isola, fica um pouco na sua, você vai começar a ter uma sensibilidade diferenciada, vai vir umas ideias na sua cabeça que você acha, não é nem minha, veio de repente um bloco de informação. Vai acontecer, pode acontecer, entendeu? Então, quando você está interconectado, né,
com os outros, com as ideias dos outros, quando não é fisicamente, é pelas ideias, é pelas emoções, fica difícil você de escutar a sua própria voz, né? A Lohane, né? De novo. Viu o coração? Valeu, Lohane, pelos corações aí. Legal, tornou-se mãe. Enfim. Tá. Ela falou que ela tá assiste o Gaspa, né? O Gaspareto com Calunga, né? É legal. Eu sou suspeito. Lohane, eu sou suspeito, né? Não posso falar, que até me emociona. Enfim. Precisa... Você não consegue se escutar, né? Está ligado com todo mundo. Ligado com todos. E, gente, é dureza. Gente, é dureza, eu sei que é dureza. Você fala, nossa, eu sou igual a todo mundo. Você se tornou, você não é igual. Mas você se tornou, você é educado. Você é educado para acreditar nas coisas, acreditar no que as pessoas estão falando. Porque elas devem saber. A gente tem uma ficção na nossa cabeça, mas é uma coisa assim que não é de propósito. A gente faz isso para a gente não se machucar. Porque quando a gente chega... E é louco, gente, porque... A gente é criancinha. Me acompanha no raciocínio, ele é bem simplório, bem simples. Vocês vão sacar. A gente é criancinha. E a gente tem uma expectativa, assim, quando a gente é criança, que os adultos sabem alguma coisa. Eles sabem o que eles estão falando, né? É a nossa orientação inicial. Então a gente tem uma certa ilusão na cabeça de que eles sabem o que esse mundo é, sabe as coisas e tal. Mas você pode prestar atenção, muito disso permanece. A gente cresce no corpo, mas a gente procura segurar alguma coisa para dar pra gente uma sensação de segurança. Algum tipo de segurança nesse mundo, mesmo que ela pareça irracional, mesmo que ela pareça uma coisa que não faz sentido, né? Uma educação, um costume que não faz sentido, né? Pensa aí você, reflete, poxa, tem uma coisa que é tradicional, não faz sentido, né? E por quê? Porque essa instância infantil ainda fica segurando a gente, fica tentando proteger. Por quê? Porque alguém falou que tudo é ameaçador. Quem são essas pessoas que falaram que a vida é ameaçadora? Né? Parente, pai, mãe. Marco, mas você não está vendo que tem que lutar para viver, que não sei o que lá? Não, eu não estou negando esse paradigma. Ele existe, né? Mas por que ele existe? Porque as pessoas dão força para ele. Né? Porque as pessoas acreditam na luta. E a luta, tudo que você dá atenção, como diz nosso amiguinho, né, o Calunga, tudo que você dá atenção cresce. Você tem energia, tudo que você põe energia, põe força, põe crença, cresce. Né? Então eu falei na outra live, gente, é muito difícil você caminhar nesse caminho e ficar só na sua e não se impressionar. Sua cabeça, por enquanto, ela é sua inimiga. Porque ela vai ficar te cobrando, ela vai falar, você não está vendo? O seu primo, ele foi para Harvard e você está aí, né, escutando o Marco. Você é louco? Olha, ele está ralando, ele está esforçando. Né? Ele foi fazer trabalha de manhã, estuda à tarde, tem um segundo emprego à noite, então que nem o Július, né? Todo mundo odeia o Cris. Tem 3 empregos e tal. A vida é isso, a vida é isso, a vida é isso. E aí... Como é que é? E essa voz que fica aqui dentro, né, cobrando você, né? Precisa olhar para isso, para poder limpar isso e sentir que tem alguma coisa que estão escondendo de você, que é você mesmo, escondendo de você a sua voz, as suas vontades, os seus sonhos, o seu merecimento. Por quê? Ele fica cimentado em cima dessa expectativa social, expectativa desse povo perdido, né? Na fileira, indo para o penhasco, não sente mais nada, né? Chega uma determinada hora da vida que eles não têm mais sonho, não têm mais objetivo, não têm mais vontade de viver, vai empurrando com a barriga, as relações são ruins, as pessoas não se respeitam, né? As piadas são sempre as mesmas, né? Que eu falo para vocês, é piada de marido com mulher, mulher com marido, um contra o outro, é um conflito, não é uma convivência, não é um crescimento, né? Amigo que amigo? Você não é seu amigo. Aí às vezes você se pega numa situação,
Você fala assim, e aquela pessoa me traiu, horrorosa, não sei o que lá, mas você está se traindo. Você não é seu amigo, né? Você não faz as coisas com carinho, com amor para você. Você faz preocupado com esse ambiente social, com o que os outros vão falar de você, né? Você faz um exercício, né? Eu falei da outra live, eu comecei aqui mesmo, falei também sobre o negócio de emagrecimento, né? Você faz um exercício com sacrifício, você acredita na luta, né? E eu falei para a pessoa, eu espero que ela tenha compreendido, eu vou complementar aqui. Não lute, não faça luta, porque isso vai continuar, né? A minha dica do emagrecimento que está no outro vídeo lá é assim, faça alguma coisa que você ama, faça alguma coisa que você gosta, porque o resto acontece sem que você dê atenção. Por isso que eu falei para ela, pega o seu senso crítico, os seus modelos, as suas expectativas. Eu quero ter um corpo magérrimo, tal, e fica se cobrando. Eu sei como é. Mulherada, então, é cruel, né? Uma olha para outra, fica lá, né? Tal, queria ser assim, ou então invejando, ou então... Pega isso, põe no congelador, esquece esse negócio e para de fazer comparação e faz uma coisa que ama, que gosta, uma atividade física que gosta. E quando você vai ver, já emagreceu, já foi sem fazer nada. O sistema é automático. O que precisa sair da frente é a sua negatividade. A sua negatividade, né? Então, isso é muito importante. Mas para chegar neste ponto, entendeu? A pessoa tem que se amar, né? A pessoa tem que entender que ela é um com todo. A pessoa tem que agir como um com todo. Ela tem que ter dignidade e apostar as fichas nela. Mas para apostar as fichas nela, ela tem que tirar o medo dela. Tirar a voz do papai, tirar a voz da mamãe, a expectativa social. Um bando de gente perdida que está aí, né? Está no caminho deles, também está na consciência, também é um com todo, né? Mas se você está aqui nesse trabalho, eu acho que você quer sair dessa roda de fanfarra que a gente fala aqui. Gente, aqui a gente deu uns apelidos, assim, a gente tem um jeitão de falar. Roda de fanfarra, não é roda de Sansara. Porque é uma fanfarra, uma palhaçada. Você é poder. Ó, acompanha o tio Marco. Deixa eu tomar um gole d'água que tá seco. Acompanha o tio Marco. Você é poder, mas como você não tem consciência que você começou lá, sei lá, o todo te mandou aí, você falou que queria uma aventura, tudo mais, e conforme foi passando o tempo, as encarnações, você foi esquecendo que você é o todo, que você é o poder, que você é um com todo, que você não precisa ficar reencarnando que nem um doido e tal. Aí você foi esquecendo isso daí tudo e foi se comprometendo com as pessoas da sua família, que são os piores inimigos, tá? Família é inimigo fazendo contrato para falar, não, eu fui mal com você na outra encarnação, na próxima eu vou cuidar de você, vou pagar o que eu fiz, tá? Então, família é inimigo de outra vida que você está tentando acertar as pontas, né? Então você vem fazendo isso, aí esquece. A vovó Candinha falou pra gente assim, você vem pra cá, esquece, faz de novo. Faz mais dívida, faz de novo, faz mais dívida, faz de novo. E fica nisso, não, eu quero voltar, eu quero ressarcir, eu quero fazer, eu quero não sei o que lá. E não sai disso. É uma fanfarra, né, gente? Porque a hora que você acorda num trabalho desse aqui e fala, não, eu tenho opção, eu sou um com todo, eu não preciso mais dessa palhaçada. Eu não preciso ficar comprometido com as pessoas e com as coisas para voltar outra vez. Não, chega. É o trabalho da expansão da consciência. É você perceber e encarnar aqui a sua vitalidade una, né, com o todo. Literalmente, Marco, eu não sei até onde você vai apostar as fichas em você e o que você vai colher de resultado. Mas que as coisas vão ficar diferentes na sua vida, elas vão. Eu vou ficar rico, milionário? Ué, por que não? Se você está fazendo uma coisa que você ama, se você não vê o tempo passar, se você é inspirado, está conectado profundamente com você, né, a tendência é que você consiga um resultado na vida material muito legal, muito bom, né? Que é a coisa do valor do dinheiro que eu respondi na outra live aí para nossa amiga, né? Na verdade live não, foi uma pergunta que foi deixada, né?
Gente, o silêncio que revela, na verdade, o silêncio que revela a sua fala, a sua voz, as suas vontades. E aqui a gente está tendo essa oportunidade de todo dia lembrar, olha, volta para você, não é os outros, solta os outros também são um com todo, eles não são coitadinho, não são pequenininho, não são doentinho, ah, mas eles são, tá vendo, Marco, tá vendo aquele doente ali e tal, escolheu, acredite, escolheu tragédia, escolheu isso, escolheu doença, escolheu, gente, né? Chegou num astral com um certo nível de consciência, X, falou, não, eu quero assim, eu quero viver essas coisas, porque na outra vida eu fiz assim, assim, assado, eu acho que eu não aprendi isso, nem aquilo, nem isso que lá, então essa experiência vai me dar condições de eu aprender, de eu vivenciar, né? Existe uma certa ilusão do aprender, de uma escala de evolução. Aqui a gente não acredita nisto, olha que diferente, aqui a gente acredita em esclarecimento, né? Você vai se esclarecer do quê? De quem você é de verdade. Isso não é uma evolução, né? A evolução aqui, a evolução na experiência de você abrir sua cabeça, de você perceber que as coisas são diferentes, mas não tem, eu tenho que aprender, eu tenho que evoluir, parece uma coisa inatingível. Não, você tem que se esvaziar. Entendeu? Aí você se esvazia, de repente você chega no silêncio. O silêncio que revela. Você se esvazia do quê? Dessas vozes, desse povo que não te larga. Entendeu? E aí você, de repente, sente que é mais. Aí você percebe que é mais. Né? Entendeu? Porque enquanto você não faz isso, você está conectado com o povo, conectado com consciências que têm baixa percepção a respeito de si mesmo. Ah, mas qual que é o problema disso, Marco? É só uma coisa da ideia. Não, não é da ideia. Você tem que entender que aquilo que você vive por dentro vem para fora. Foi exatamente porque eu parei com isso que eu comecei a sentir um monte de coisa no corpo. Que eu parei de ficar doente, entendeu? Que eu senti fenômenos de energia no meu corpo, corrente elétrica. Ah, você é um santo, você é especial. Não, eu fiz a tarefinha de casa. E aqui eu estou ensinando vocês, entendeu? É apenas sendo nada, eu me descubro com tudo, né? Tem uma amiga nossa que escreveu aqui. Então, aí para chegar lá, gente, tem uma prática, não é um virar de botão. Também causa frustração, né? É um pouco por dia, um pouco por dia. Um pouco por dia você vai se limpando. Um pouco por dia você fala para a pessoa que fica te perturbando, te chamando, te distraindo. Ah, hoje não, hoje não, hoje não. Entendeu? É você um pouco por dia, sendo mais você e menos da galera. Mais tranquilo, mais em paz, mais nesse silêncio para sentir com o seu corpo quem você é e menos na galera. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso, Marco? Inspiração, vontade de mudar de vida, vontade de mudar de profissão, vai descobrir um talento seu que estava lá oculto, que você nunca deu voz ou que você abafou porque as pessoas falaram para você que não ia dar em nada. E de repente você está aqui, né? Que nem o Marco falando, ou em outro lugar, ou fazendo tutoriais, sei lá. Você vai de repente, né, florescer aí, dar frutos na vida, através de um sonho que realmente faça sentido para o seu coração. E não com a cabeça do medo da média. Né? A média está no medo, está na retranca. Foram eles que botaram a voz na nossa cabeça, falando, cuidado, cuidado, olha o bandido, olha o golpe, olha isso, olha o governo, um monte de besteira. E você deixou de viver, porque escuta essas vozes. Então, o trabalho ele vem vindo num processo para reverter os valores e se desconectar desse povo, desconectar dessa rede negativa, desse ambiente, né, dessa frequência pesada que é viver aqui, que eles criaram isso daí e tem resultado. Você olha em volta, que é o que eu falei para você, a sua cabeça vai te cobrar. Ela vai falar para você, olha, você é um vagabundo, olha o fulano, olha o seu primo, olha a sua prima. Quer dizer, um monte de comparação, de pressão, né? E você vai ficar titubeando. É por isso que esse trabalho está aqui.
Que é para você voltar para ele e falar, peraí, deixa eu lá escutar um pouquinho, Marco. Deixa eu lá fazer 15 minutos do exercício de frase. Deixa eu me centrar. Deixa eu me colocar no agora. Esse povo não está no agora, eles estão no medo, eles estão ainda achando que tem um leão pulando na jugular deles, procurando os problemas, que tem que resolver um problema. A cabeça resolve o problema, né? Outro dia eu comentei com o Zé, a última vez que o Zé, acho que eu não sei se o Zé volta, viu? Porque a última vez que ele veio aqui, nossa, eu descasquei na orelha dele. O Zé é um espírito que trabalha com a gente, tá, gente? Eu falei pro Zé, a cabeça é impressionante, né? Porque ela vira uma inimiga, inimigo meu, inimigo meu, é a cabeça, né? Porque ela tá aqui para fazer as decisões no agora, né? E só. Não, é para direita ou para esquerda? Ele falou, né? É assim mesmo, né, Mar? E tem que sentir, né? O negócio é sentir, não é a cabeça. A cabeça tá aqui para você fazer uma escolha. Eu quero azul, eu quero vermelho. É no agora que você usa ela. Mas o pensamento não leva muito longe, porque ele te tira o valor. Ele não é um pensamento positivo, ele é um pensamento que está muito condicionado às ideias da maioria. E a gente vai tendo que ir se afastando um pouco, percebendo os pensamentos, dirigindo esses pensamentos, olhando para eles e falando, não, peraí, você está negativo, não. Volta aqui, né, uma palavra de poder, um truque, alguma coisa, para você dirigir esse fluxo de atenção de dentro para fora, né? Mas essas coisas de ideia é muito difícil, Marco. É muito difícil. Gente, nem todo mundo tem coragem de pegar e se assumir a responsabilidade, né? É normal, tem gente que vai ter vontade de olhar para si e falar, puxa, eu sou resultado daquilo que eu acreditei, né? Mas minha mãe, meu pai, puxa, mas eles vivem o resultado daquilo que eles acreditaram. Se você parar com isso, acreditar em você e fazer outras coisas, você vai ver que o resultado é diferente, mas precisa arriscar, né? Por exemplo, eu vou chutar o balde, né? Você acha que grandes inventores seguiram os mesmos caminhos dos seus pais? Não, né? Você acha que pessoas... Eu tenho que falar assim porque são as coisas mais óbvias, né? É a gente que teve mais destaque, que você fala, é fácil de compreender. Tem uma fulano lá que ele quebrou a regra, quebrou tudo e foi fazer outra coisa, né? Você mesmo pode procurar exemplo, né? Então, se você não fizer isso, não tem resultado diferente. Se você não cortar as vozes, eu falo para vocês vão continuar fazendo curso, vão continuar comprando coisa, vai continuar fazendo coisa e vai continuar frustrado. Por quê? De falta de olhar para isso que a gente ensina aqui. Que na hora que você vai tomar uma decisão, qual é a voz que ecoa dentro de você? Na hora que você vai pagar um boleto, qual que é a voz que ecoa dentro de você? Na hora de você apostar num sonho seu, qual que é a voz que ecoa dentro de você? Né? Quando você escuta esse tipo de coisa, quando você... Mas no final de semana você pega e faz seu curso holístico, escuta sua palestra, né? Uma vez por dia você faz seu yoga e tal. Mas o dia a dia, se tudo é espiritual e você é um com todo, e você está aqui no jogo da encarnação, qual que é a sua postura? Você é um cristão misturado com um bandista, misturado com espírita, misturado com aquele que põe um trevo de 4 folhas na orelha? Não é uma questão religiosa. Aqui da nossa parte, não é. Né? Não é uma questão religiosa, é uma questão de vida. É uma questão de viver a verdade do seu espírito na matéria. É uma questão de dizer não para gente abusiva, né? Dizer não para a maldade da cabeça dos outros e você fica na sua. É uma questão de não ser conivente com esse sistema na sua vida, né? Deixa eu ver, o Luiz, todo o dinheiro que pago eu invisto. Sim, é um investimento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que na teoria sabe tudo, mas na prática a coisa derrapa. Na prática você acaba cedendo né, ao modelo exterior.
Você não cuida de você, você quer ser um bom menino. Aí que pega o negócio, entendeu? Espírita, porque espírita não glorifica. Bom, não sei se eu estou te entendendo. O que eu estou dizendo é que aqui, no nosso trabalho, não é uma questão religiosa. Isso não é religião, né? Isso aqui é uma coisa que você aplica no dia a dia. É uma postura, é um autoapoio, é um crescimento na sua consciência e na sua energia, né? O Calunga falou assim na live dele, que não dá de mão beijada, que não salva ninguém, né? Que a gente tem poder, que a gente tem potencial, né? Que a gente cria a realidade junto com a natureza da vida. Não é jeito de dizer. Eu demorei um tempão para entender essas coisas. Já estou falando para vocês, não é jeito de dizer, é real, é literal. A multidimensionalidade está aí porque ela é como se fosse uma manifestação bifurcada de todas as decisões que você toma interior. Todas. Entendeu? Todas. Ah, eu estou na dúvida, eu vou para a direita ou para a esquerda. Uma versão sua foi para a direita, a outra foi para a esquerda. E é uma miríade de criação a partir da própria consciência, sentindo a vida através de nós. E de tudo. Está tudo vivo. É que a gente não vê. A gente acha que um copo não tem nada. É só um copo, vidro. Tem energia que tem consciência em tudo. Tudo é o todo. Copo, água, computador, câmera, celular. Mas você ficar pensando nisso, você fica louco. O que eu estou dizendo é que você cria mesmo a realidade. E que esse trabalho, ele te chama, fala, olha, você tem talentos, você está vivo junto com a natureza da vida, você não é esse saco de condicionamento que criaram aí fora. Né? E eu te convido, através dos exercícios, a reverter essa porcaria toda para você sentir na sua pele isso que eu estou ensinando aqui. E para você chegar nisso, você precisa desse silêncio. Porque é o silêncio que revela. Quando você se descola de tudo isso, quando você, mesmo estando na cidade, mesmo estando perto de pessoas, tudo mais, quando você se recolhe dentro de você, de maneira muito lúcida, consciente, né, e firme, você começa a sentir diferença. Aí você fala, nossa, Marco do céu, saiu da teoria, botou na prática, eu senti, meu Deus, onde é que eu estava? Né? Você vai falar que nem eu falei, eu estava morto. Porque é tão diferente as sensações que a gente sente de estar vivo de verdade, que você fala, ah, meu amigo, estava morto. Por quê? Por causa dessas vozes. Porque a gente pega a teoria e não põe na prática. Por quê? Porque é difícil, desafiador, porque tem um monte de voz, um mercado, como diz um conhecido nosso, existe um mercado na cabeça, todos gritando, chamando atenção, falando que é certo, que é errado, que é azul, que é amarelo, que não é feio isso, bonito aquilo, comparações, né, normalizações, certo? O horizonte da normalidade, querendo te chamar para te convidar, vem para o nosso clube da normalidade, aqui faz sentido, 1 mais 1 é sempre 2, né? Aí o inconsciente nosso que procura segurança, porque foi treinado no medo, corre para lá, porque não é possível, né? Deve ter alguma coisa segura, né? Você não se segura em você, você não acredita no seu poder, você não viveu isso e por isso não é verdade, por isso que é tão difícil às vezes me entender, porque eu sou tão literal, que eu passei tanto por isso, eu senti tão na pele, e é abstrato porque é uma coisa de sentir, mas eu divido o caminho com vocês e falo, olha, se fizer vai ter. Não precisa, não sou especial, não sou escolhido, você se escolhe. Você silencia as vozes, você se dá valor. Você pega as vozes que falaram para você que você não era capaz, que você não tem valor, que você é gordo, que você é feio, que você é isso. Você pega esse povo e expulsa na base da butinada de dentro de você. Você se coloca em primeiro lugar, para de ser um serviçal dos outros, recolhe sua vitalidade para você, silencia a sua mente
e você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver. Você vai se arrepender de nunca ter feito isso antes, de ter dado uma limpada geral na sua vida, colocar uma ordem nisso aí e ter a dignidade de quem você realmente é, que é um com todo, que você é um reflexo da criação, um com todo de verdade, sem barreiras, sem impedimentos, não tem mestre ascenso, não tem ET, não tem nada que seja mais forte do que você em você, acreditando na sua energia, na sua força, em crescer a sua experiência e ampliar a sua consciência através do seu movimento. E não de badulaque, como disse o Kalunga, né? Depositar sua atenção, sua expectativa em badulaque, em ritual, em bobagem, em perda de tempo, dizendo, o poder é fora, o poder é fora. Vem, traz para mim, porque o poder é fora. Né? É isso que acontece quando você não acredita em você, quando você não faz o que tem que ser feito, quando você não se coloca, quando você não se coloca num trabalho, quando você não se coloca com as pessoas, quando você não se coloca no dia a dia, quando você não enfrenta a vontade dos outros, né, a favor da sua e fala, não, eu não penso assim, é assim para mim, minhas coisas, minha vida, eu me vejo assim, eu faço com a minha vida aquilo que eu acho melhor, porque é assim que é para mim. Você não se banca, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem, entendeu? Porque o todo vive através de você. Quanto mais você fica seguro em você, mais forte em você, mais pacífico e consciente e lúcido em você, mais você está próximo do todo. Você vê como é diferente de uma coisa, né, servil, cristã, bondosinha, bonitinha, passiva. Você vê? É o oposto, gente. É o oposto, né? E as pessoas se iludem, falam, eu tenho que ser bonzinho, bonitinho para os outros. Que outros? Tão maus, tão iludidos, tão perdidos, entre aspas, né? É um trabalho onde você reforça a sua energia, a sua luz, a sua vitalidade. Quando você tem para dar. Quando você não tem nada para dar, você não tem nada para compartilhar. Tem um exemplo que eu gostava muito de usar. O Kalunga até chegou a usar algumas vezes com a gente. Ele brinca, né? Ele fala, Marco, roubei umas coisas suas, hein, Marco? Eu ensino aqui e roubo de você e da Fernanda umas coisas que vocês inventam. Então eu falava assim, se você tem R$1, você tem R$1. Não adianta você rasgar o R$1 e dar para o outro. Aí não tem mais valor, né? Valor é a mesma coisa. Ou você tem valor, ou seja, ou você é o valor para compartilhar valor, ou você não tem nada para compartilhar, né? Então, esse trabalho é diferente também nisso, porque ele quebra essa imagem do bonitinho, do santinho, como ele é bonzinho, como ele é de luz. Luz. Que luz que é essa, meu Deus do céu? Que luz que esse povo está falando? É cristão. Esse povo é cristão. Mas é cristão. Qual que é o problema do cristão? O cristão está iludido, gente. Cristo foi um iluminado, uma consciência diferenciada, e é médium. Desculpa, gente, é médium. Não tem essa de... Não, vamos parar de se iludir, vamos falar a verdade, já está na hora. Era um ser humano, uma consciência avançada, mas é ser humano, médium, né? E teve muita coisa mexida ali, porque a história é muito diferente do que contaram pra gente. Entendeu? E se você descobre que você tem o mesmo potencial, como é que faz? Né? E tem. E tem, né? Mas... Tô dando chute aqui que eu me empolgo, né? As ideias vão vindo, as coisas vão vindo e eu me empolgo. Então, tá mais do que na hora de perceber essa diferença. As vozes que você está conectado não te deixam silenciar. Esse silêncio que revela você. Vou dar um exemplo, que eu já falei em outras lives. O meu caminho, quando eu falei, eu despertei, né?
A gente sempre fala despertei. Não, eu estou despertando, né, gente? Eu acho que é um caminho infinito. Quanto mais você fica consciente de você, não tem essa de despertar, é um processo. Você está num lugar onde todo mundo te lembra, que fica tentando te lembrar que você não é nada. Então não tem essa de, despertei. Não, é uma coisa que você vai alimentando, vai crescendo, vai sentindo, né? Mas quando teve essa quebra de paradigma para mim, e eu me voltei para mim, fazendo as coisas, tudo, fazendo meu yoga, fazendo minhas meditações, tudo, eu fui silenciando, fui notando as vozes dos meus pais, vozes sociais, sonhos, expectativas, coisas assim que foram plantadas num caminho normal, comum, como qualquer outra pessoa. Mas quando você vai ficando em silêncio, você vai percebendo os impulsos, né? As críticas, as lamentações, as cobranças e tal. E eu fui, não, agora. Eu fui sempre, ó, não, puxa pro agora, é o agora. Marco, mas você não lembra do que foi falado, que não sei o que lá. Você não lembra o que aquela pessoa te fez? Agora. E respirando, e meditando, e agora. Gente, eu fui sentindo energias no corpo que eu nunca imaginei que eu teria na vida, né? Teve uma experiência de meditação que eu já contei uma vez, eu esqueci de contar uns detalhes, né? A gente vai lembrando, porque tem muita coisa que aconteceu, né? Que eu estava lá meditando e eu contei da energia que subiu na coluna, tal, e expandiu. E depois, quando eu fiz a pergunta mental, nossa, o que está acontecendo? Porque eu não estava sabendo, eu não entendia do que estava acontecendo. A cabeça fez... a energia voltou, né? E aí, gente, eu lembro o seguinte, uma das primeiras impressões que eu tive quando eu comecei nessa meditação, eu estava lá meditando, tá quietinho, tá, gente? Aí, eu comecei a sentir uma energia subir pela coluna. Quem não sabe do que se trata, eu já falo. Mas eu comecei a sentir uma energia subir pela coluna, uma energia elétrica, subindo pelas costas, chegou nos ombros, na cabeça, expandiu, né? Mas uma das primeiras coisas que eu senti, que eu me impressionei, foi o primeiro pensamento que eu tive. Foi assim, nossa, eu não estou respirando. É como se eu entrasse num vácuo, no espaço. Fez um... nossa, eu não estou respirando. Eu tinha me perdido na meditação de tal forma que eu não estava mais sentindo o meu corpo, não estava mais sentindo, e aí deu um lampejo na minha mente. Eu falei, nossa, eu não estou mais respirando. Aí veio a energia, entendeu? Marco, não, estou te dizendo, faz esse caminho, fica na sua, silencia, sente esses fenômenos, sente se o que você faz na sua vida faz sentido, se o trabalho que você tem hoje faz sentido, se a sua vida hoje faz sentido. Se não fizer, enfrenta isso, seja um com todo e mostre o que você veio fazendo aqui. Né? O Kalunga falou, já está na hora, a gente ensina, as pessoas patina. Para de patinar, né? É hora de praticar, é hora de exercitar, é hora de mostrar. Eu sei, eu sou, eu vou, eu me banco, né? Eu me banco. Certo, gente? É muita voz que você tem que silenciar para chegar nesse vazio, para chegar na sua essência, para se bancar nesse mundo sem ter medo da crítica, sem ter medo de parente falar mal de você. Eles já falam, você sendo bonitinho ou não, eles já falam mal de você o tempo todo, não interessa o que você faça. Fala mal sim, fala que você é feio, que você é barbudo, narigudo, cabeçudo, que você não serve para nada. Na hora de pedir ajuda, eles pedem, ai que bonitinho, graças a Deus, obrigado. Você vira as costas, fala mal, entendeu? Faz as coisas mesmo, e assim aqui é. Né? O diferente é você pegar e falar, não, peraí, deixa eu sair desse jogo, deixa eu cair fora dessa besteira toda. Isso daí não diz respeito mais a mim. Eu estou num trabalho de expansão da consciência, eu estou entendendo que eu sou um com todo, eu sei que eu tenho capacidades que eu desconheço, eu sei que eu sou médium, sou sensível. Deixa eu pegar essa sensibilidade, dar um chega para lá em todo mundo e sentir eu em mim. Que daí você começa a parar de ficar doente, né? Começa a acontecer um monte de coisa que você mesmo não vai entender por que aconteceu. Eu estou te dizendo, você estava ligado com esse povo. Entendeu? Você estava ligado com esse povo.
tem efeito físico, gente. Tem efeito físico. Não é uma coisa etérica, não é? Tem efeito físico. Você ganha, recupera a saúde, recupera vitalidade, vontade de viver. Você ressuscita projetos, você começa a sonhar, você começa a ter inspiração. Sua vida começa a mudar porque você mudou. Você deu o primeiro passo, né? E tem umas coisas engraçadas, gente, que é interessante de vocês observarem, né? Quem não assistiu o Calunga, eu recomendo, assista o Calunga nesse perfil aqui. Tem uma live dele de 39 minutos. E falou, gente, se você está conectado com um monte de coisa, um monte de voz, como é que faz para a pessoa se inspirar com uma coisa leve, se o fundo dela é crítica, é medo da doença, medo do governo, medo das coisas, é pesado, é difícil? Não dá. Uma coisa não bate com a outra. Inspiração não bate com coisa pesada, né? Inspiração, coisa leve, alegria, né? Não bate com coisa pesada, não combina. E por isso que ele fala, às vezes, se a gente está muito deprê e tal, eles, cai fora. Não quer saber, porque não tem a ver com eles. Eles são alegria, eles são inspiração, felicidade, né? Eles botam o ser humano para cima. Essa equipe espiritual que trabalha com a gente, eles são positivos, né? São pessoas, são consciências que combinam com positividade, com leveza. Então, mesma coisa quem está em volta de vocês, né? Mesma coisa os espíritos que têm afinidade com vocês. Se você não se coloca numa situação boa, como é que uma inspiração diferente chega na sua vida, né? Se você não tira esse povo de dentro de você, negativo, fica difícil, não é, gente? A gente cresce cuidando do outro e esquece de nós. Sua amiga disse aqui, ó, que a gente já cresce cuidando do outro e esquece de nós, né? E aí, o que acontece? Se fosse só cuidar, tava bom, né, amiga? Só que o problema é o seguinte, a gente cuida escutando as besteiras deles, cuida acreditando nas verdades deles. Aí é complicado que você começa a replicar na sua vida e fica esse repeteco. É fábrica de robô, que eu chamo. Porque o software fica sempre exposto ao malware, fica sempre exposto ao vírus, né? As pessoas se tornaram agentes Smith. Não viu Matrix? Né? O filme mais... Tem uma geração que talvez ache que o filme é antigo. Matrix. As pessoas replicam o programa umas com as outras, né? Alguns ficam meio, né, que nem eu, assim, não, peraí, tem coisa aí, eu vou sair dessa meleca, eu vou descobrir as coisas. Descobre, né, vive, sente na pele e faz isso que eu estou fazendo aqui, ó. Sai fora, você vai ganhar inspiração, silencia, entendeu? Silencia, né? Tira esse povo de dentro de você, acredita, né? Tem gente que se cura, tem efeito placebo. E efeito placebo não é muito maior do que falam pra gente, porque está dentro das nossas capacidades, entendeu? Tem muitas coisas que estão dentro das nossas capacidades e que não é dito por aí, especialmente nessa região aqui do planeta, né? Então, será que está tão longe da gente se curar, a gente ser mais leve, mais feliz, mais inspirado? Ou é a gente que não vê? Ou é a gente que não pesquisa? Ou é a gente que não percebe? E a gente deixa esse povo ficar replicando a vida deles dentro da nossa. E depois a gente fica achando culpado. Não, eles estão fazendo o que eles sabem. Quem tem que sair fora é a gente, né? Quem tem que ser feliz é a gente. Quem tem que procurar se firmar na nossa energia é a gente mesmo, né? A gente tem muita coisa para oferecer para esse mundo se a gente se colocar do nosso lado, né? E quando a gente se coloca do nosso lado, quando a gente silencia esse povo e entra no nosso silêncio, né? Afasta isso e entra no nosso silêncio, a gente pode receber, né, da vida, do nosso eu superior, caminhos diferentes, mas a gente tem que mudar, né? É um preço a se pagar. Você pagou um preço para estar junto com a sua família, aposto, né? A gente, sem saber, no astral, planejou essas coisas todas, veio com essas encrencas, tudo aí, a gente também é uma encrenca, mas a gente tem a liberdade de cortar isso tudo e falar, não, peraí, eu vou cuidar de mim. Eu vou, me inspirar, eu vou cuidar de mim, eu vou silenciar essas vozes, eu vou sair desse povo e vou cuidar da minha vida e vou fazer da minha vida uma coisa legal. A gente pode,
É permitido. Tá bom, gente? Vou tomar um pouco de água. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz. Se deixar eu fico bastante, mas hoje é aniversário da Fê e daqui a pouco eu vou encerrar. Mas vocês podem deixar uma pergunta, fazer uma afirmação, perguntar de outro vídeo. Não se esqueça, isso aqui é um curso aberto. É um curso aberto. Eu estou te convidando, você que é novo aqui, não conhece. Isso aqui é um curso aberto. Tem várias palestrinhas, vários exercícios, perguntas a pessoa deixa, eu respondo, né? A gente tem meditações, meditação guiada, tem tanto aqui quanto no canal Agentes da Luz no YouTube. A gente vai ter metáforas hipnóticas, que é para trabalhar isso daí no inconsciente de vocês. É para trabalhar isso aí no inconsciente de vocês, para vocês terem ferramentas internas, para vir aquele impulso de fazer igual e de repente você lembrar, peraí, não, eu não vou tomar decisão no medo não. Eu vou tomar decisão com coragem, com certeza. Se eu não puder fazer alguma coisa agora, eu dou uma resposta depois, mas eu vou me aprumar e não vou mais entrar no modo automático do passado. Certo? Vou tomar uma água. Temos uma amiga aqui que tá assistindo no YouTube, né? Ó, gente, tá tendo um negócio aqui que eu tenho que encaixar uma peça para falar que eu tô online. Pronto. É isso. Tá assistindo no YouTube, né? Tem bastante coisa lá interessante, mais antiga também, né? Eu comentei hoje no Parabéns pra Fê que tem programas lá que a gente faz junto, que são programas maravilhosos, que a gente só coloca o tema e sai falando, que nem aqui, né? Eu não tenho um roteiro, né? Eu pego o tema do próximo exercício e falo, vamos conversar. O que é o silêncio? O silêncio é quando você silencia a sociedade na sua cabeça. É quando você silencia as vozes limitantes. É quando você toma uma distância desse povo e se coloca mais quieto em você. Aposta mais em você. Não fica tão à vontade assim para os outros. Dá toda a sua energia para os outros, ajudar os outros, fazer os outros. Quando você vai ver, você está esgotado, está no chão e não tem mais para você. Então, deixa eu ver esse nome aqui que eu não estou vendo direito, mas está perguntando aqui nossa amiga, como faz para saber o que desejo a partir da minha verdade? A partir da minha verdade, tá. Primeiro você tem que achar sua verdade, né? Achar sua verdade tem a ver com o tema dessa live. Você tem que silenciar, cara. Não tem jeito. Tem que silenciar. Você tem que afastar as vozes de pai, de mãe. Você tem que ficar na sua, tem que depurar. É um processo. Não é uma coisa assim rápida, um virar de botão, um CD que você toca e aí de repente, né? Sei lá, né? Você tem que depurar. Você tem que olhar para você, perceber você. Né? Eu no meu processo, mesma coisa, gente. Perceber, puxa, eu estou imitando meu pai, eu estou imitando minha mãe, eu estou com ideias da minha família. Não, peraí, eu sou outra pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, para você perceber a sua verdade, né? Você tem que tomar contato íntimo com você. E isso demanda que você tenha a coragem de falar, não, eu estava imitando. Muita gente não gosta, a gente fala, nossa, o Marco tá me chamando de robô, de imitador, de ventríloco, boneco de ventríloco, eu também era. Eu sei que é assim, a escola é uma padronização, a sociedade é uma padronização, as ideias são padronizadas, e o que sai fora dessas ideias, dessa padronização, a gente toma susto, porque na verdade, eu gosto de brincar com as palavras, eu falo do horizonte da normalidade, é porque a gente gosta do conforto de se sentir parte de um grupo e inconscientemente a gente se sente seguro. E se a gente sente segurança, a gente acha que tem um rumo, que tem um caminho a seguir. E aí você fica enquadrado nesse caminho. Mas aí acontece coisa como aconteceu comigo, né? Você vai para o fundo do poço e fala, peraí, tem mais coisa? Não é possível que é assim. Aí você começa a perceber que tem mais coisa. Que realmente não é assim. Que realmente são fenômenos de cura, fenômenos de telepatia, expansão da consciência, né? Projeção astral, uma série de capacidades que a gente tem ficam abafadas
porque a gente acredita no populacho, como disse o Calunga na última live, né? E a gente é muito mais que isso. Então, para você descobrir a sua verdade, a sua vontade, a sua natureza, uma profissão que você gosta, uma coisa que você gosta de fazer, você tem que silenciar o resto. Tem que admitir que foi assim. Tem que largar a mágoa de ter sido assim, se perdoar, perdoar os outros e cuidar da sua vida. Cuidar da sua energia no agora. Hoje eu vou fazer uma coisa boa para mim. Hoje eu vou me cuidar. Hoje eu vou me valorizar. Hoje eu vou olhar para o espelho e vou me elogiar. O meu agora é preciosidade. Aquilo que eu dou atenção é ouro. A minha energia realmente bifurca a vida de modo natural e faz com que a multidimensionalidade se expresse. E aquilo que atravessa o meu caminho, se frequencia comigo, tem a ver comigo. O meu ambiente tem a ver com a minha energia interna, com aquilo que eu faço comigo. Como é que você vai pegar isso tudo e fazer diferente se a gente faz igual a todo mundo? Não tem como. Ai, dá muito trabalho, Marco. Mas nós acreditamos neles, agora tem que sair fora disso para poder ter uma vida mais legal. Tá? Gente, foi muito legal estar com vocês aqui. Adorei a live. Os exercícios vão chegar por aí. Tá bom? Eu não sei, eu fui falando, obrigado pelo elogio aí, eu fui falando. Às vezes eu nem sei se eu já tô fora do tema ou não tô, porque vem uma coisa e... Então, tem bastante coisa pra gente pensar, refletir, os exercícios vão chegar aí, vai ter meditação guiada, vai ter a metáfora, né? Metáfora hipnótica, e vamos desenvolvendo, vamos compartilhando, tá bom, gente? Um grande abraço, um ótimo final de domingo para vocês. Olha, assiste outros vídeos, é um curso de verdade, não estou brincando, é um curso. E se você tiver dúvida, tiver alguma pergunta, alguma questão, deixa no vídeo, eu respondo, tá? Às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Um grande abraço, bom domingo, tchau, tchau, gente. Até mais, até a próxima live, né? Próximo vídeo, sei lá. Até mais. Tchau, tchau.